sejam eles quem forem, sejam eles os quarks, sejam eles os gluons, sejam eles os fantasmas. Então, tudo que não é quadrático está sendo lançado aqui no SI e está sendo tratado dessa maneira. Está saindo da sua integral funcional, certo? E onde tem um campo, aparece a derivada funcional dele em relação à fonte. Certo? Bom, então o que vai acontecer aí? Vai acontecer que quando você efetivamente for calcular, né, funções de Green envolvem, por exemplo, se for uma função de 4 pontos, né, 4 gluons, você vai ter 4 derivadas funcionais em relação àquele JMA. JMA, JMI, B, J rho C, J sigma D. Né? Derivadas funcionais em relação a cada um deles. Essas derivadas funcionais vão se juntar às derivadas funcionais que aparecem aqui na Lagrangiana de interação e vão procurar, como se diz na linguagem, né, dessa coisa, se parear, né? Ou seja, atuar sobre as exponenciais de propagadores de fontes vezes propagadores, de modo a isolar uma contribuição que quando você mandar as fontes para zero, não vai ser diferente de zero. Certo? É um problema combinatório, mais nada. Isso não significa que seja um problema simples e não significa que você não seja terrivelmente tedioso, né, fazer as contas. Mas a maneira de você lidar com isso, né, pelo menos assim, a partir do ponto que você faz essa conta a primeira vez, você percebe que tem irregularidades mais ou menos evidentes, e essas regularidades servem para você definir o que você chama de regras de Feynman. Né? As regras de Feynman dizem o seguinte: se eu for calcular uma certa função de Green, né, numa certa ordem perturbativa, o que eu tenho que fazer é essencialmente ligar linhas. Né? Por exemplo, suponha que eu queira calcular uma função de 4 gluons, uma função de Green de 4 gluons, numa ordem perturbativa, né, que seja a segunda ordem, por exemplo, algo como G2, contribuição de ordem G2, certo? Então, como que eu posso fazer um negócio desse? Cada vértice desses, né, vai dar uma contribuição. O primeiro vértice dá uma contribuição de ordem G, o segundo dá uma contribuição de ordem G2, terceiro G e quarto G também. Né? Essas contribuições, elas são colocadas como contribuições, como vértices. Esses vértices são linhas que são unidas no mesmo ponto, que devem ser pareadas com as outras linhas externas ou com outras linhas internas, para você ter um gráfico onde nenhuma linha fique desemparelhada de nenhuma outra. Essa é a regra. Né? Então, esse cara que está aqui, ele visualmente contribui, né, com um cara assim. Você sempre bota o mesmo número de campos no seu vértice, o mesmo número de linhas no seu vértice que você tem de campos na sua Lagrangiana de interação. Então, aquele outro vértice lá vai corresponder a um cara assim. Ele tem 4 linhas gluônicas, né? 4 campos de gluons. O terceiro vértice vai corresponder a alguém assim. Porque ele tem 2 linhas de quartz e uma linha de gluon. Né? Tem 2 campos de quartz e um campo de gluon no meio. Né?
os fatores que correspondem. Bom, ainda não terminou. Tem aquele último lá dos fantasmas, você vê que tem 2 campos de fantasmas e um campo de glue. Então, se eu indicar os propagadores dos fantasmas com linhas pontilhadas, ele produz um vértice desse tipo. Né? O que eu tenho que fazer para descobrir as contribuições é simplesmente fazer um exercício topológico aqui, se eu consigo ou não juntar esses caras para produzir uma contribuição na ordem requerida, na ordem G2. Deixa eu só escrever isso aqui um pouco mais separado. Né? Então, eu posso perguntar, quem vai me dar já diretamente uma contribuição de ordem G2 aqui? Esse cara que está aqui. Né? Esse cara tem um fator ali na frente dele que é G2. É claro que vai ter outros fatores. Né? Esses fatores são sistematicamente deduzidos lá no curso de Métodos Funcionais 2. Tá certo? Mas, tipo assim, grosseiramente falando, se você está querendo, interessado numa contribuição de ordem G2, esse gráfico aí já te dá uma contribuição de ordem G2 sozinho, esse vértice. O que você precisa fazer? Você precisa unir esse cara com esse cara com esse cara com esse, e esse cara com esse cara com esse. Né? Então, uma contribuição de ordem G2 para esse espalhamento já pode ser escrita diretamente assim. Onde agora essas linhas são entendidas como linhas externas, tá certo? Do seu gráfico. Antes aqui, elas são linhas internas, linhas de vértice. Elas têm que ser pareadas com linhas externas. Então, o pareamento disso com isso dá uma linha contínua que você já chama de uma linha externa. Né? Bom, esse aqui eu posso conseguir uma contribuição de ordem G2 também. Como é que eu faço? Eu pego 2 deles, né? Eu pego um cara assim, e pego outro cara assim, e faço o pareamento daquele ali com esse, desse aqui com esse, desse aqui com esse, desse aqui com esse. Né? E desse aqui que está no meio sozinho com esse aqui. Certo? Então, esse cara contém um fator de ordem G, ele carrega G toda vez que ele aparece. Como eu tenho 2 deles, isso aqui é um gráfico de ordem G quadrado. Tá certo? O que mais? Posso fazer o mesmo exercício com 2 caras desses que também carregam um fator de ordem G. Será que posso? Não, não posso não. Não posso não. Vamos ver como é que a gente poderia usar esse cara aqui para gerar uma contribuição diferente de zero. Né? Eu podia usar 2 desses caras. Né? Podia usar um cara assim, outro cara assim, perdão, 4 desses caras. Né? Outro cara assim e outro cara assim. Né? Para fazer os meus pareamentos. E aí, eu pareava os gluons externos com esses caras e essas linhas internas aqui entre si. Só que esse é um gráfico de ordem G4. Então ele não entra na ordem perturbativa que eu estou interessado. Tá certo? Isso seria um espalhamento indireto de 4 gluons. Ao contrário, por exemplo, esse aqui que é um espalhamento direto de 4 gluons. Esse é um espalhamento indireto de 4 gluons. Né? Esse aqui tem um gráfico como esse, que representa uma interação fóton-fóton. Tá certo? Mesmo no eletromagnetismo. Porque lá no eletromagnetismo tem um vértice como esse, onde isso aqui representa um fóton. Tá? Então, com esse cara aqui eu não consigo, e com esse cara aqui eu também não consigo. Vou conseguir um vértice onde circula um gráfico onde circulam fantasmas lá do lado de dentro. Quer dizer, com esse aqui eu consigo um gráfico assim, né? E com esse aqui eu consigo um gráfico assim. Nem esse estão em ordem G2. Esse aqui
aqui, esse aqui estão em ordem G4. Tá certo? Para eles eu preciso de 4 vértices, 1, 2, 3, 4, para montar topologicamente esse diagrama. Com menos de 4 não dá. Vai sobrar vértice. Tem outro ponto importante aí, né? Os gráficos que eu estou interessado em montar são gráficos conexos, ou seja, eu não quero que meus gráficos sejam constituídos de 2 subgráficos completamente independentes uns dos outros. Eu quero que todas as linhas internas dos meus gráficos estejam conectadas umas com as outras. Tá certo? Então, a contribuição, os caras que vão contribuir efetivamente para produzir uma contribuição de ordem G² para um espalhamento de 4 gluons são esses 2 diagramas que estão aí. Deu para entender? Então, por exemplo, alguém pede para você calcule a contribuição, né, em ordem G4 para o espalhamento entre um quark e um gluon. Você vai fazer o quê? Né? O cara tem que te dizer quark e gluon gerando o quê? Gerando quark e gluon. Né? Porque um quark e um gluon podem se espalhar e pode acontecer muita coisa. Não é fixado o que vai acontecer pelo espalhamento de um quark e um gluon. Então você tem que saber o seguinte, o que é que entra e o que é que sai. E o que é que contribui para você calcular a probabilidade desse processo. Né? Então se você tiver uma coisa dessas, você está interessado, né, em montar coisas assim. Você tem um quark entrando aqui, sei lá, vou chamar assim, e um gluon, né? E você tem que sair de um quark e um outro gluon. Né? O que você vai fazer? Você vai querer saber em que ordem perturbativa você vai querer calcular isso. Você vai procurar os vértices que te dão contribuições nessa ordem e vai procurar todas as combinações dessas pernas externas com esses vértices que vão te dar diagramas conexos. Tá certo? A tarefa é razoavelmente mecânica, não tem nada de genial, vamos dizer assim, nisso. O que é genial é a percepção do Feynman de que dá para fazer a conta assim. Né? Quem é gênio? Eu ou o Feynman? O Feynman, né? Naturalmente. Alguém falou assim que ficava muito constrangido de assistir uma palestra de um cara, de um físico famoso aí, porque o cara tinha ideias e mais ideias que eu acho que eu nunca vou ter na minha vida. Então eu ficava me sentindo muito mal. Né? Eu acho que é o caso de largar a física, né? Se você se sente mal com essas coisas. Porque, é como o meu antigo professor dizia, eu tenho que citar, porque eu acho genial a frase dele, o Aragão, né? Foi meu professor, primeiro professor de teoria de campo, ele falava assim, nesse ramo, não adianta você achar que você é inteligente pra cacete, você sempre vai passar na tua frente um cara que você acha que tem pelo menos 10 ou 100 vezes mais neurônios que você. Não tem saída. Né? Isso, 10 ou 100, eu estou sendo modesto. Né? Não parece assim de tudo. Né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que relaxar e apreciar, né, as coisas bonitas que tem como obras de arte. Você vê o trabalho do Picasso, do Modigliani, né, do Tintoretto, não sei de quem vocês gostam, né, como pintor, você fica lá todo descomplexado, pensando, nunca vou pintar desse jeito. Não, cara, você olha e fala, pô, que maravilha, né? Que bom que um ser humano como eu, né, conseguiu fazer um negócio como esse. Né? Então agora, né, a partir de uma ideia lá do Mondrian, por exemplo, Mondrian falou, olha, pode pintar um monte de quadradinho, vermelho, azul, não sei o que, isso aqui é legal, isso tem tal e tal significado. Você pode partir do Mondrian e fazer coisa melhor, mais interessante. Né? O Einstein descobriu a relatividade geral em 1915 e aquilo foi um perrengue para ele, um perrengue tremendo. Né? Ele estava numa corrida com Hilbert, ainda por
cima, né, no final da história, ele contou o papo dele da relatividade geral, e o Hilbert sacou o que ele precisava fazer, e o Einstein sacou que tinha cometido um erro de ter falado aquilo para o Hilbert, que o Hilbert tinha conseguido fechar o assunto antes dele, e ficou desesperado, etc. e tal. Agora, hoje, se você pega um cara que fez um curso de variedades diferenciáveis, né, geometria riemanniana, passou 6 meses estudando isso, que não precisa de mais do que 6 meses, né? O cara vai falar, pô, como é que o cara não entendeu que a solução era raiz de menos g vezes r? Como é que o cara não entendeu isso? Eu estou brincando, não é tão rápido assim, né? Mas certamente é muito mais rápido do que o tempo que o Einstein levou para fazer a relatividade geral. E por que isso, cara? Por causa do Einstein. O Einstein fez com que tudo ficasse acessível a gente. Maravilhoso, mas a gente agora olha em cima dos ombros do Einstein. A gente sobe nos ombros do Einstein e olha. Né? Como diz o Newton lá, o negócio dos ombros gigantes. Né? Então é maravilhoso. Eu, pelo menos, me sinto em relação à ciência assim, sem nenhum tipo de complexo de inferioridade. Eu penso assim, olha, eu estou olhando, eu estou continuando a partir do lugar que os outros pararam. Só isso. Entende? Se eu conseguir, né, continuar, vamos lá. Vamos ter humildade e tal. Às vezes a gente não consegue, mas não tem por que se sentir mal. Né? Fala isso para se consolar, né? Bom, deixa eu ver o que mais que eu tenho. Toda hora que eu começo a dar essa aula, aí vão começar a aparecer coisas na cabeça para falar e eu tenho que me reprimir, né? Porque senão não paro de falar e não chego a lugar nenhum, no final das contas. Né? Então, o que eu queria falar aqui, eu queria estabelecer um pouco. Eu sei que algumas pessoas, a experiência que elas têm com teoria de campos aqui, né, nesse curso, é uma experiência limitada, a partir desses 2 cursos de verão que eu dei aí, né, e mais a teoria de grupos que eu e a Lael demos, etc. Então, isso aí não tem arrogância nenhuma de pensar tudo que vocês precisam saber está falado naquele curso. Não é nada disso. Né? Ali é uma orientação geral, é uma maneira de você visualizar as coisas e você só vai conseguir melhores progressos estudando pra cacete, né? Aquelas coisas por seguindo viagem ali. E é por isso que eu pretendo aqui dar uma visão geral de como é que a gente... tipo assim, se vocês fossem caras de teoria de campos pura e simplesmente, fim de papo, a gente não precisava estar falando nada disso. A gente chegava, falava, olha, tá legal, a lagrangiana quântica da QCD é essa, tá aqui o Fadeev-Popov, o gauge que eu estou usando, papapá, as regras de Feynman são essas, agora vamos pro pau. Né? Mas eu não estou considerando, né, a turma com esse tipo de perfil. Né? Então, por isso, eu paro às vezes e tal, e faço uma aula mais reflexiva. Né? Por exemplo, hoje, a ideia da aula é estabelecer um esquema consistente de pensamento. Eu queria que o pensamento de vocês fosse ordenado aqui. Entende? Tipo assim, o que é importante, qual é o objeto que eu tenho que considerar para fazer contas com a QCD, se eu quiser fazer contas. Né? Então, você tem isso. Você tem um funcional gerador, isso aqui definido. Né? A sua estratégia é separar os termos de interação, todos eles, colocá-los para fora do seu funcional gerador, substituindo os campos por derivadas funcionais. Você vai sobrar com um funcional gerador livre, ou seja, apenas quadrático nos campos. Esse é um funcional gerador que você consegue calcular exatamente, tá certo? Você consegue fazer essa conta, que é esses caras que estão aqui, e essa conta vai envolver os propagadores livres, tá certo? Com essa conta envolvendo os propagadores livres, você tem um esquema completo à sua disposição para calcular qualquer processo de espalhamento que você queira. Ainda vem problema aí? Vem, né? Vai dar infinito, etc. Coisas assim, que nós vamos ter que abordar. Mas o importante... Pequenos detalhes. Pequenos detalhes, pequenos grandes detalhes, né? Inclusive porque esses infinitos todos vão ser responsáveis, eles são sintomas, na verdade, de uma riqueza dinâmica dentro da teoria que é profunda, né?
Então, esse esquema aqui que eu hoje gostaria que estivesse bem claro na cabeça de todo mundo. E o esquema que leva disso que eu escrevi no quadro aqui para o estabelecimento das regras de Feynman, certo? Isso eu não estou falando explicitamente, mas isso está lá nesses cursos lá de métodos funcionais, 1 e 2. É bom dar uma revisadinha, né? Oi? É bom dar uma revisadinha, regras de Feynman. Para quem não tem prática, é bom dar uma revisada, assim, né? A gente vai utilizar, né, mais do que demonstrar a partir de agora. Então, fala você. Então, se quiser marcar um dia para discutir, eu estou à disposição. O Gustavo está gentilmente se dispôs, gentilmente eu digo, primeiro porque ele é uma pessoa gentil, e segundo porque, além de ser uma pessoa gentil, ela está trabalhando de graça. Quer dizer, não tem como pagar nada para ele, exceto a admiração e a gratidão, né? Então o Gustavo se dispôs a quem quiser discutir esse assunto, né? Quem tiver qualquer dúvida disso, procurar ele também. Você pode procurar ele, pode me procurar, sabe? Aí é uma questão de o que for mais conveniente, como a pessoa se sentir melhor, etc. E tal, né? O Gustavo está à disposição de vocês aí. Bom, era para começar a trabalhar com as divergências, mas eu fiquei falando besteira aqui sobre os grandes gênios da física. Então, a gente deixa para começar efetivamente aquele programa na próxima vez, né? Próxima vez eu vou revisar rapidamente também a estrutura de divergências, né, que a gente encontra na teoria de campos e mais ou menos a estratégia que a gente utiliza para lidar com essas divergências no caso específico da cromodinâmica. Tá certo? Então, tudo isso, toda essa revisão, etc., é tudo aplicado ao caso da cromodinâmica quântica. Então, é tudo isso bastante breve, né? E depois disso, a gente vai para o grupo de normalização. Finalmente, a gente vai ter mais uma aula sobre o grupo de normalização e sobre essa propriedade importantíssima da QCD, que é a liberdade assintótica, né? E aí caímos no terreno do imponderável. Aí vamos ver o que acontece. Isso aí, galera. Valeu. Boa sorte para os vascaínos. Nada pessoal.